Seja muito bem-vindo ao meu canal. Eu sou Alessandra Mello, fisioterapeuta, e nós vamos mergulhar um pouquinho mais no maravilhoso universo dos bebês. Vamos lá? Hoje nós vamos conversar sobre um assunto polêmico que traz muito desconforto, muita preocupação e muito cansaço para as famílias. Vamos falar sobre a privação de sono? A privação de sono ela é muito frequente em nós adultos. Principalmente depois de eventos como a pandemia, muitas pessoas se depararam com uma insônia, com essa dificuldade de dormir. E quantas vezes você pergunta para alguém, você dorme bem? Eu durmo. E muitas vezes não é a verdade que acontece. Muitas vezes a pessoa dorme, acorda. Muitas vezes a pessoa só vai ter sono muito tarde. E tudo isso são características de privação do sono. O sono é um processo fisiológico natural do corpo. E precisamos realmente construir essa biologia natural desde que nascemos. O nosso relógio biológico ainda não está construído. Dentro da barriga, nós ainda não entendemos o nosso relógio biológico, esse ciclo dia e noite. Dentro da barriga da mamãe, a gente vê tudo muito escuro. E sim, a gente já começa a ver algumas imagens muito turvas, aquilo embaçado, o preto e branco que todo mundo fala, já a partir do 3º mês de gestação. E sim, os bebês sentem efetivamente tudo que a mãe está sentindo. Então, se temos uma mãe que sofre já de privação do sono, vamos ficar em alerta para tratar, ajudar essa mãe. E muitas mães trazem esse relato que durante a gestação essa privação de sono simplesmente acaba e elas começam a dormir muito bem. O contrário também acontece. Então, um dos primeiros sinais é entender a história da mãe. Como que a mãe realmente construiu essa relação dia e noite. Sabemos também que todos nós temos características. Muitos de nós temos características noturnas, onde somos muito mais produtivos à noite, e muitos têm muitas características diurnas, onde são muito melhores, mais ativos durante o dia. E isso também precisa ser relevado. Estamos falando de um bebê. O bebê precisa ser comandado, precisa ser conduzido nesse processo através, é claro, dos seus responsáveis. E o sono talvez seja uma das maiores características de construção biológica dos hormônios da vida humana. Durante o dia nós temos hormônios como o cortisol, a adrenalina, que vão influenciar nessa energia, nessa atividade simpática, que é uma atividade de alerta e o bebê precisa disso. Afinal de contas, ele vai amamentar, ele vai precisar desenvolver as novas habilidades e para isso ele precisa sim de energia. Então, durante o dia ele precisa consumir bastante na amamentação e durante o dia ele precisa dos ciclos de sono. Essas sonecas são importantíssimas para repor essas energias, para repor os conteúdos de cortisol e adrenalina e preparar o corpo para a noite para aumentar a produção da melatonina, que é o hormônio noturno. A melatonina, gente, é um hormônio que tem uma relação muito forte também com o hormônio do crescimento, o GH. Então, dormir é muito importante para um bebê. O bebê necessita dessa informação que é sensorial no início. No início ele precisa ter essa percepção luminosa, é uma percepção auditiva, é uma percepção tátil, de que realmente algo está acontecendo diferente e que eu estou sendo conduzido para um outro momento da minha vida que acabou de começar a acontecer. Esse momento é o sono. O bebê precisa desse momento de descanso durante a noite e, é claro, os seus despertares noturnos, a vontade de mamar ou uma necessidade de se mexer de uma forma diferente, vão também conduzindo esse processo e os pais precisam ficar tranquilos e entender que tudo faz parte da biologia. Porém, hoje a gente vive alguns momentos de muito desgaste. Temos bebês extremamente irritados, bebês que não dormem e bebês que vão acabando ficando mais desgastados, uma mãe desgastada por problemas que podem ser resolvidos através de uma avaliação, da condução adequada e de ações efetivas para favorecer o relaxamento de mãe e bebê.
E o que pode atrapalhar o sono de um bebê? Primeiro, um bebê que não dorme de dia, ele não vai dormir bem à noite. Então é necessário sim que o bebê durma de dia. O bebê precisa desses momentos de sono para relaxar o seu corpo. Segundo, um bebê que mama muito durante o dia, o seu tubo digestivo, o seu estômago e o seu intestino estão muito cheios à noite. E essa digestão à noite se torna mais lenta, porque nós temos um relógio para cada órgão do nosso corpo. E à noite, a digestão realmente é um processo mais lento. Isso pode produzir mais gases, pode produzir maiores dificuldades do bebê digerir. E é nesse momento que muitas vezes os bebês podem ter cólicas, podem ter refluxo, por excesso da amamentação durante o dia e por uma dificuldade, muitas vezes causada pelo refluxo, pelo torcicolo, pela língua presa. E esses processos acabam atrapalhando à noite um sono tranquilo do bebê. 3. O ambiente. O ambiente iluminado durante o dia, principalmente com a luz natural, vai sim construir, preciso construir o consumo de adrenalina, cortisol, preciso estabelecer uma relação adequada entre a energia que eu estou gastando na amamentação, a movimentação dos meus reflexos que estão sendo integrados aos meus movimentos. A luz está diminuindo. Nós precisamos trazer para o bebê essa percepção de que a luz está diminuindo e está na hora de eu dormir. A rotina do sono com um banho, depois do banho a amamentação e depois da amamentação um ciclo de massagens durante o dia e durante a noite vai sim favorecer um sono mais tranquilo para o bebê na madrugada. Então, o que eu estou querendo dizer? Quando você começar a rotina do sono do seu bebê, com banho de ofurô, da forma que você, família, decidir, banho no chuveiro com o bebê, estabeleça também a rotina de colocar massagens meia hora, 40 minutos depois da amamentação, nas costas do bebê, na barriga do bebê, nas pernas, nos braços. O toque gentil e amoroso dá para o bebê sensação de segurança. 4. Memória auditiva. Bebês precisam receber essa sensação de segurança também pela memória auditiva. Então converse bastante com seu bebê. De preferência no lado direito do ouvido, e isso eu explico melhor depois. Fale para ele baixinho, de forma tranquila, de que tá tudo bem, aconteceu o parto, ele nasceu, e se acontecer alguma intercorrência, essa intercorrência já passou. Ofereça para o seu bebê senso de segurança, de forma suave, tranquila, e mesmo que você não esteja nesse estado naquele momento, respire fundo. Puxe o ar pelo nariz, solte o ar, relaxe seus ombros, suavize sua voz, diminua os barulhos e dê para o seu bebê uma experiência sensorial boa, para que o sono chegue também através da vibração da sua voz. E por último, o sono de bruços sob supervisão de dia. Muito questionado, porque nós temos uma regra da Sociedade Brasileira de Pediatria para que os bebês durmam de barriga para cima. Não é necessário que todo o sono do bebê de dia precise ser de barriga para cima. À noite, sim, deixe o seu bebê dormir de barriga para cima. Porém, de dia, alterne sonecas de bruços e sonecas de barriga para cima. Sonecas de um lado, sonecas para o outro lado. Essas experiências sensoriais, corporais, vão trazendo um amadurecimento para o sistema vestibular, diminuem a quantidade de reflexos de Moro, que é um reflexo natural, fisiológico e que está sendo integrado à medida que movimentos estão sendo realizados no bebê. Quanto mais tempo de bruços, mais qualidade o bebê vai ter para a elevação da cabeça, vai fortalecer os músculos do pescoço, vai integrar o seu reflexo tônico cervical, bem como o tônico labiríntico, movimentos reflexos
vão começar a ser modulados para trazer os movimentos mais coordenados. E assim o bebê vai alcançar mais qualidade. E o Bruços também oferece ao bebê uma qualidade na digestão, facilitando a condução de tudo que ele mamou durante o dia, levando para os andares inferiores do nosso intestino. E assim ele eliminar com mais facilidade. Gostou desse vídeo? Curta, compartilha, comenta, pode perguntar para mim que eu vou te responder. Tchau, tchau e até o próximo.